O mundo moderno força a que encontremos a nós mesmos, por meio de nossa capacidade como seres humanos, autoconscientes, constantemente criados e recriamos nossas identidades. Por isso que temos aí vários movimentos hoje, dentro do que nós vamos ver agora de contracultura, com defesas de aspectos sociais, políticos, religiosos. Só que o que é que nós precisamos entender? Quando nós falamos de etnocentrismo, nesse aspecto, nós não podemos deixar que isso gere um radicalismo social. Por exemplo, eu sou um defensor da questão negra por conta do meu trabalho de faculdade, dos dois trabalhos de faculdade, um foi continuação do outro, de graduação e pós-graduação em História. No caso da Faculdade de Direito, nós não tínhamos que apresentar isso na época, hoje é que se tem a questão do TCC. E aí, quando eu fiz a minha defesa, foi justamente em relação à condição negra na formação social. Aí eu digo, por exemplo, já falamos até isso em sala de aula, uma camiseta, por exemplo, que diz eu sou 100% negro, para mim, ela traz uma conotação, de certa forma, preconceituosa para com o branco, onde eu simplesmente não aceito nada e absolutamente nada que seja do branco. Então, aí eu pergunto, e por que o branco tem que aceitar a condição negra? Então, nós precisamos ponderar e relativizar essa situação para que não caiamos no radicalismo. Ara, eu vou defender o negro, não Alisson. O que é que você acha que não? Esse sentido assim de querer dar uma segunda visão do lado branco, sabe, principalmente depois do que está acontecendo, eu acho que não. É porque vai entrar no racismo contra o branco e aí é uma coisa difícil de falar, mas eu acho que não seria tão preconceituoso da parte do negro assim. Mas se a gente colocasse simplesmente, eu sou a favor da valorização negra, não aliviaria e eu não estaria defendendo a condição negra? Mas quando eu coloco 100%, eu estou colocando a totalidade. Eu não estou admitindo a influência que nós temos, inclusive, de brancos, negros e índios. Ou não? Porque a partir do momento que se um branco sair, por exemplo, aí você vê, se um branco sair, por exemplo, e olhe que meu trabalho é todo voltado para a condição e defesa da formação social brasileira com a inclusão do negro, tá? Mas existem situações, por exemplo, como as cotas. Eu tenho ressalvas em relação às cotas, e principalmente as cotas negras. Eu acho que as cotas, elas, da forma como ela é colocada hoje, ela determinam a incapacidade do negro. Eu preciso de uma ajuda. Então, quando a gente diz eu preciso de uma ajuda, é porque eu não fui capaz de concluir, de fazer, de realizar. Não é que negro esteja dizendo todo negro esteja dizendo isso, que é justamente isso. Se a partir do momento que eu coloco como aspecto cultural, sou 100% negro, eu sou 100% branco, e o índio coloca sou 100% indígena, nós vamos ter aí uma retaliação, ou seja, uma repartição social de classes, brancos, negros e índios, onde nenhum aceita a condição do outro. Porém, contudo, todavia, existe uma massacração, ou seja, um massacre em relação à condição negra por parte do branco e por parte do índio. O negro e o índio, eles estão sendo massacrados socialmente. E é um erro. Talvez por isso respeitemos a condição de 100% negro, para que se mostre nessa perspectiva. Mas não deixa de ter um aspecto preconceituoso e discriminatório na condição cultural. Então, por exemplo, se eu sou negro, isso não é do negro, eu não uso. Isso, como tem gente que diz, é branco e diz, isso é de influência negra, eu não faço. Tem gente que diz claramente. Não estou tirando preconceito branco, não. Eu estou mostrando, e o que eu estou querendo que vocês questionem e reflitam, é a condição de igualdade. Se eu critico o branco por conta disso, por que é que eu estou fazendo a mesma coisa?
A discussão de valorização do negro, como o Giddens coloca aí, o Giddens coloca aqui, somos nosso melhor recurso para definir o que nós somos. Eu não preciso sair, eu sou negro, e eu não preciso sair com a camisa, sou 100% negro, para dizer que eu sou negro, não. Entendeu? O que ele coloca aqui, de onde viemos e para onde vamos, eu preciso, certo, de uma legislação como ela já é estabelecida, que todo cidadão, e eu preciso essa legislação em vigor, eu preciso que a lei XYZ em relação... Temos aí a Semana de Consciência Negra, a discussão. Dá para ouvir, porque deu aqui instável minha internet. Tá travando. Não. Eu acho que travou vocês. Está todo mundo congelado. Alguém me responde aí. Está tudo ok? Está me ouvindo? Dá para ouvir. Dá para ouvir, dá para escutar. Aqui está travando bastante. Yasmin também. Os demais. Só tá travando o senhor, só. Só tá travando o senhor. Às vezes o senhor dá uma travada. Eu tô ouvindo. Mas depois vai bem ligeiro. Eu acredito que deve ser aí, professor. Porque pelo menos aqui dá... Não, aqui apareceu. Por isso que aqui apareceu, conexão instável. É por isso que eu perguntei se estava ok. Mas tá legal agora? Tá tranquilo? Melhorou? Pronto. Então, Alisson... Só o senhor que não está se mexendo, mas dá para escutar. E agora, eu estou me mexendo? Um braço só. Agora foi. Vamos lá. Vou chamar Alisson, Alisson, porque assim você pontuou, mas não é só Alisson, não, tá? Todo mundo pode discutir aí. Deu para entender mais ou menos o ponto que eu estou colocando, Alisson? Que se eu discuto uma condição de não existir discriminação e preconceito, a partir do momento que eu imponho essa situação, eu vou estar simplesmente interiorizando isso. Eu estou sendo igual ao outro. É a coisa da picuinha. Se você age comigo com determinada picuinha, com desdém, e eu vou agir com você, eu estou me igualando a você. Então, é a condição negra. Eu vejo muitas, são ficções, mas são ficções que, às vezes, nos trazem assim, uma alusão e uma pontuação em determinados assuntos. Um filme estadunidense aí de Hollywood, onde a negra, ela é uma negra, e ela bota um salão de beleza e tal, aí você vê, é bem cômico, é bem aqueles filmes que a gente chama de relaxar. Mas tem uma situação interessante, que ela monta um salão de beleza, um salão de cabeleireiro, e todas as funcionárias dela são negras. E elas ficam numa afirmativa da negritude, porque nós somos negras, nós somos um salão negro e blá, aquela coisa toda, quando elas têm clientes brancas. E aí uma branquinha, uma loira, ela pede para trabalhar neste tal desse salão. E o que é que acontece? Aparece um rapaz lá, negro, ela se apaixona por esse rapaz e ela começa o que a gente chama de enculturação, de aculturação, de transculturação. Ela começa a adotar características consideradas negras. O dread no cabelo, o tipo de música que ela começa a escutar, a roupa que ela começa a vestir. Então, isso há uma assimilação, uma enculturação da loira para com a cultura negra. E ela é discriminada. Inclusive, ela é repelida ao ponto de pedirem a demissão dela por conta disso. Aí eu lhe pergunto, diante do que eu lhe disse, isso não é preconceito? Por que a loira não podia usar um dread? Por que a loira não podia se apaixonar pelo negro? Se o negro vive... Deixa eu só terminar aqui. Se o negro vive pedindo a igualdade e o respeito em relação aos seus sentimentos, à sua cultura, à sua valorização.
Então, é preciso a gente parar e refletir, entendeu? Vai lá, Pedrão. Teve um negócio desse no Twitter esses dias, que uma mulher loira estava usando dread, aí falaram isso, que dread era cultura negra, e não podia ser usado por outra pessoa se não fosse negro. 2021, cara. Sim. Também tem essa situação. Ah, eu vou assumir meus cachos porque os meus cachos são negros. Sim, e daí? Qual o problema? Antigamente, as mulheres brancas, elas faziam uma coisa que era frisar o cabelo, era justamente cachear o cabelo e deixar o cabelo bem frisado, que ganhava um volume. Virou moda isso. E é uma característica negra. Então, qual o problema disso? São essas peculiaridades, são essas discussões que nós precisamos parar, como ele diz aqui, a capacidade de autoconsciência para recriar uma identidade. Não é porque o dread foi um negro que... Então, nenhum branco podia jogar capoeira. Tá certo? Então, não deveríamos, nenhum branco ocidental ou oriental, escutar música estadunidense. Os grandes ícones da música estadunidense são negros. Se você fizer uma relação de 100 cantores da musicalidade estadunidense, praticamente 60% são negros. E aí você pergunta, por que não pode? Nesse aspecto dessa questão da identidade cultural. Então, é preciso a gente avaliar, nós termos essa consciência de criticidade nesse aspecto. A questão do negro aí, do negro e branco, e eu vou entrar no indígena do mesmo jeito, que precisa acabar com essa... O melhor tocador de violão era negro. É o do blues, professor. Robert Johnson. Exatamente. E tem o Jimi Hendrix também, guitarrista, baixista, que era fantástico, negro, né? Espera aí, como é isso aqui? Deixa eu ver aqui um questionamento que foi botado aqui, viu? Ah, tá, entendi. A questão da bandana, né? Que aquele lenço que usa na cabeça, muitas pessoas utilizam, e hoje as pessoas com doenças tipo câncer utilizam por conta da queda de cabelo. E aí você olha por quê? Porque rotula-se. O problema da sociedade são os rótulos que nós criamos em determinados aspectos de discussão social, certo? E aí vamos encontrar essa discussão. E aí, quando eu coloco 100% negro, para mim, traz uma característica de discussão, de certa forma, de uma discriminação e preconceito também, do negro para o branco, tanto do branco para o negro. Certo? Posso passar ou tem algum posicionamento aí? Isabelle, Nayeli, Antônio. Nada ainda? Tudo legal? Amorim, Bezerra. Emanuel está calado hoje, por quê? Guilherme não falou. Já sei porque Guilherme não falou. Naeli não falou, aí ele não tem o que reclamar de... Quem foi que falou? Foi Emanuel? Oh, não, ele descobriu o meu segredo. Que coisa. Oh, como é que diz? Esqueci o nome do personagem, depois eu me lembro. Oh, vida. Oh, vida. Quem foi? Foi Luiz que falou? Foi? Quem falou agora? Foi Emanuel. Fora Guilherme. Foi Emanuel e Gabriel. Eu só estou escutando hoje. Para me aprender. Preguiça, é? Bom, gente, e aí chegamos na contracultura, que quando a gente fala na sociologia, isso refere-se a um movimento libertário, veja só. Quando a gente fala de movimento libertário de contestação, isso não quer dizer que eu vou partir para a libertinagem, embora alguns pensem dessa forma. Isso surge justamente na década dos anos 60, nos Estados Unidos, devido à repressão que existia naqueles governos e surgiu, chegando inclusive ao Brasil, no período ditatorial. Essa contracultura
é um movimento de uma certa rebeldia em insatisfação com os padrões estabelecidos e impostos por uma cultura, uma classe ou um governo dominante, certo? Que vem numa perspectiva, a contracultura, de pacificação. A gente fala aqui, com o teor social, artístico ou filosófico, ela posiciona-se com valores disseminados. Por exemplo, eu já falei do Woodstock. Muita gente aí não sabe nem do que se trata o Woodstock. Foi um movimento da década de 70, onde o lema era drogas, sexo e rock and roll, com a liberdade de expressão. Só que, quando a gente fala de liberdade, quando tem aqui, o movimento libertário de contestação, eu não posso chegar à perspectiva de libertinagem. Nós já discutimos sobre esse conceito de libertinagem. E essa questão da contracultura, ele muda alguns valores e comportamentos dessa época que foram colocados como aterrorizantes. E vamos dizer que preocupantes para a manutenção da boa sociedade, como um exemplo que seria a aceitação social do divórcio. A mulher que era divorciada por muito tempo, principalmente na colônia brasileira, e na década de 30, 40, 50 e até 60, a mulher que se divorciava apanhando do marido, ela simplesmente tinha que aceitar aquilo porque ela não podia se divorciar. E a contracultura, como aspecto cultural, ela recebeu essa força nesse sentido de que eu posso me divorciar, sim. Eu não tenho que aceitar esse casamento de violência. Por muito tempo, a mulher viveu nessa perspectiva, certo? Nessa condição. Se eu estou falando de um aspecto social, civil, familiar. Mas temos os aspectos artísticos, por exemplo, e aí a cultura desse movimento está relacionada à cultura marginal, alternativa e underground, e recebe esse nome por se posicionar contra a cultura dominante e a cultura erudita. Quando a gente coloca cultura marginal aqui, eu também tenho uma cultura pejorativa, porém, eu tenho uma cultura que vai à margem da cultura que está sendo colocada, o que nós chamamos de vias marginais. Você vai por onde? Vai ali pela marginal da Agamenon, ou seja, pela rua paralela. São culturas que vão paralelamente existindo em decorrência da cultura chamada dominante. Aqui era chamada, dita como a concepção de a cultura formal. E aí a gente coloca aqui, contracultura não é ódio, não quer dizer repressão. Os rappers, por exemplo, como é? Voltando naquela parte lá do negro e do branco lá da cultura. Eu queria falar uma opinião sua, assim, porque o rap sempre foi marginalizado, assim, principalmente no Brasil. Os senhores nacionais eram vistos como bandidos e tudo mais. Só que aí, quando apareceu o branco, no caso o Gabriel Pensador, começou a aparecer em TV aberta, por exemplo, no Faustão, por exemplo. Por que isso? Uma opinião sua, assim, sociológica. Por que quando era o negro era marginal? Essa visão, sabe? Justamente pela... O que o senhor tinha falado do negro não querer deixar que a cultura negra passe para o branco. Interliga o assunto. Mas veja bem, é justamente por esse aspecto histórico, Alisson, que nós, infelizmente, trazemos, quando o Guidens coloca ali, nós somos seres autoconscientes, que temos uma criticidade no sentido de que não é porque houve um período de escravidão na colônia brasileira que eu preciso continuar com essa escravidão. Certo? O pensamento nessa situação, nesse aspecto, como aqui vamos pegar para a contracultura em relação a isso, não é um ódio, não precisa ser de ódio. De certa forma, o próprio negro se colocou no gueto, ou seja, numa condição marginal. Olha as letras de determinados rappers, de determinados funks. Eles são justamente a criticidade e a violência verbal contra o branco. Embora, volto para a mesma condição. Quantos anos, quantos séculos, quantas décadas o branco viveu aí marginalizando
o negro, marginalizando pejorativamente, não como condição de cultura paralela, tá? E aí, quando você tem, por exemplo, Racionais, você tem aqui, esqueci o nome do grupo do Otto José do Pinho, inclusive, que é de Pernambuco, de Recife. Tem o Estado Suicida, tem vários outros raps, agora não me vem na cabeça, mas que eu acompanho também em relação a isso. O que é que acontece? Determinadas músicas, elas vêm para justamente impor a chamada cultura negra de discriminação para com o branco. Não, eu sou negro, eu sou assim, e eu vivo na favela, e minha favela quem manda sou eu, quem pega na arma sou eu, no frigir dos ovos. Quando o Gabriel vem com um novo rap, porque é um branco, é um boyzinho da sociedade, porque ele é de uma família, vamos chamá-la de aristocrática hoje, desde que ele surge, e ele é vamos dizer, um burguês. O Gabriel vem com uma criticidade social generalizada entre brancos e negros, de pobreza de política. E aí muda, inclusive, a concepção musical e de composição de determinados compositores ditos negros, certo? Fazendo com que esses grupos que se posicionavam de uma forma discriminada. Eu já convivi com pessoas negras que olhavam para mim e diziam: não, mas eu sou negro, eu não posso entrar ali, eu não posso comprar isso. Isso não existe, gente. Pessoas que moram em determinadas comunidades, como eu já vivi ali em Recife, e convivi dentro da ASTEP, que era a assistência jurídica da Faculdade de Direito, nós atendíamos a clientela dita de assistencial, e eu tive aqui o projeto ProJovem, aqui no município de Lagedo, funcionava onde hoje funciona, não sei nem se funciona mais, ali na Pacheco de Medeiros. Eu tinha uma camada de pessoas, de meninos, classificados socialmente e geneticamente como negros e de condição que diziam, não, pessoas que são pobres, e eu até mudei a nomenclatura, disse, gente, pobre é muito, muito discriminatório, vamos lá, de uma condição econômica menos favorável. Professor, você também está alisando a questão da pobreza. Não, gente, é porque fere. Tem palavras que ferem. Então, o que é que acontece? Eu escutei muito disso dos negros, dos meninos pobres negros, do ProJovem, por exemplo. Professor, a gente mora na favela, lá não tem disso, não. A gente não pode fazer isso, não. Eu disse, por que não pode? Quem é que diz que não pode? Não, a gente mesmo, a cor da gente. Eu disse, a cor de vocês é a dona do Brasil, gente. E aí comecei a pegar os meus orientadores, eram 13 pessoas que faziam as orientações como professores, e comecei a discutir isso. Olha, vamos parar com esse negócio de que é uma comunidade pobre que não tem condição. Viver numa comunidade por uma questão financeira é outra. A capacidade humana, ela existe independente do poder financeiro, do poder econômico. Negro é negro porque nasceu negro, branco é branco porque nasceu branco. E não é a cor que vai determinar a minha incapacidade, não. Minha falta de condição, não. Então, vamos acabar com essa perspectiva, vamos acabar com essa história. Então, quando você coloca... Deixa eu desligar aqui. Quando você coloca essa situação de, culturalmente, musicalmente, nós temos negros brasileiros, cantores e artistas negros brasileiros, principalmente na musicalidade, que tem uma repercussão aí fabulosa. Emílio Santiago, falecido recentemente há uns 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, Emílio Santiago era considerado a melhor voz do Brasil. Milton Nascimento é considerado uma orquestra humana. Milton Nascimento brinca com a voz. Temos aí um grande crítico social na sua musicalidade, que é o Chico César, mas, infelizmente, como massificação cultural, como indústria cultural, nós não encontramos essa cultura estabelecida no Brasil como uma condição de sobressair-se culturalmente. Os Racionais, eles mesmos se discriminavam.
Olha só quando surge aí um grupo que grita para todo mundo, e foi preciso uma das negras mais veementes de condição social, que saiu da pobreza mesmo, chamada Elza Soares, agora feita 80 anos, que gritou: a carne mais barata do mercado é a carne negra, numa determinada musicalidade que ela tem, e criou isso, virou um hino. Quando Elza Soares canta a música, eu só quero é ser feliz, eu só quero é ser feliz, viver na favela em que eu nasci e poder me orgulhar. Por quê? Porque essa música ela começa a mostrar a condição social de apenas localidade, mas não de incapacidade, como muitas pessoas, por viverem numa comunidade carente ou socialmente desfavorecida, que, lamentavelmente, pelos governos mundiais é desse jeito, porque não é só Brasil, então é dessa situação. Então, a gente precisa parar com essa discussão de que eu sou negro, eu sou assim, eu nasci assim. O complexo Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. A gente precisa acabar com essa. Diga. Como é? Imagina. Mas você vê. Vai no baile funk? Ô, professor, Oi. tem uma música de Baco, do Exu, do Blues, que ele é uma banda negra, né? Ele é negro. E ele, tipo, tem uma música de um CD novo dele, que foi até nessa quarentena que ele lançou e tudo. Aí tem um menininho de fundo eu não sou criança não, já matei, já roubei e tal, entendeu? Aí ele pega e fala assim, é assim que eles querem nos ver, não dê esse gosto a eles, entendeu? E a música, inclusive, é Jovem Preto Rico, entendeu? Porque é meio que a música, alguns trechos tem algumas coisas de tipo de uma pessoa negra falando, tipo, eu já matei, já roubei, isso daqui é normal aqui. Aí ele pega e vai por cima falando, não faça isso, é esse estereótipo que eles querem e tudo mais, entendeu? É justamente isso que eu estou falando. A musicalidade, a condição de se colocar, de se posicionar, já é discriminatória. O próprio negro se coloca nessa condição discriminatória. E a gente precisa acabar com isso. Acabar com essa condição de sub-raça, vamos dizer, de condição precária de sociabilidade, de socialização negra. O negro é normal, gente, é uma pessoa, um ser humano como outro qualquer. Não tem por que ser diferente. E outra coisa, eu não preciso ovacionar e colocar em posição essa condição. Quando eu digo, vai lá no baile funk e olha simplesmente o que se faz, e olha simplesmente o que se coloca. E como as mulheres negras, e hoje brancas também, por imitação à questão sexual, se posicionam a maior desvalorização social em termos de postura de liberdade social e tudo mais. Então, é isso que a gente precisa acabar. Quando você coloca Racionais ou qualquer outro grupo, esses grupos que vocês colocam aí, olha só, como é que você canta? Por que você não faz lá como o baiano faz? Escuta Pérola Negra, que é cantada pelos grupos baianos, pela Daniela Mercury, mas muitas pessoas não querem escutar mais porque Daniela Mercury hoje é homossexual. Ela sumiu a homossexualidade. Então, a música de Daniela não presta. Mas observa, Pérola Negra é uma verdadeira valorização. É isso que eu estou correndo aqui, eu estou vendo aqui, que eu acho que alguém já está aqui danado mandando o link. É uma verdadeira valorização negra, de dizer que o negro tem valor. Pérola Negra. O que é uma pérola?
é um valor, é um bem, é uma pedra preciosa e das mais valiosas. Então, é isso que a gente precisa acabar com essa condição de cultura de ódio. Diga lá. Professor, tem uma música também de Djonga, que ele é um rapper negro aqui do Brasil, e ele fala assim, tem um trecho de uma música dele que eu achei bem pesada, que ele fala assim, a gente tem que começar a entender que nem o próprio preto está preparado para ver o preto livre. Entendeu? E essa frase, ela se encaixa em tantas coisas que, se você parar para pensar, é muito real mesmo. Não em todos, é claro. Mas isso que ele fala é muito babado. Olha aí, Rita já me deu uma atividade. Eu vou mandar vocês fazerem um trechinho aí, eu vou botar no plural, e vai lá. Nem o próprio negro está preparado para se ver livre como negro. Essa é a pergunta. Pensem e façam aí uma redaçãozinha explicando isso para mim. Eu vou botar Alguém lá no mata a maestro Rita, para por vocês me favor. entregarem. Se alguém Tá, puder matar a adorei, Rita, eu Rita. fico Te feliz. amo, Rita. Tchau. Um beijo Desculpa, para vocês gente, que, ó, desculpa. senão o pessoal vai me matar aqui. É um beijão. Tá aí a atividade já, mas eu vou botar no maestro, tá? Ô, Rita, na Ouviu? moral. Beijo, final de semana maravilhoso para vocês, cheiro no coração. E amanhã tem nossa live dos pais. Eu quero vocês lá, viu? Luiz, eu vou precisar falar com você, viu? Daqui a pouco eu ligo para você. Um Vai ter abraço que do coração cantar. do mundo. Lascou-se. Beijo, Vai ter que beijo, beijo, cantar. beijo.